presidente Lula quebrou o silêncio e pela primeira vez nesse mandato falou sobre o golpe, né, de 64. A gente tem a postagem do presidente da República nas redes sociais. O presidente Lula afirmou que as ameaças autoritárias insistem em sobreviver no Brasil. Ele disse ainda que, deixa eu ver aqui, abre aspas, tá? Hoje é dia de lembrarmos da importância da democracia, dos direitos humanos, da soberania do povo para escolher nas urnas seus líderes e traçar seu futuro. E de seguirmos fortes e unidos em sua defesa contra ameaças autoritárias que infelizmente ainda insistem em sobreviver. A postagem é uma mudança de posição do presidente Lula, que vinha ignorando o 31 de março desde o começo desse terceiro mandato. O novo posicionamento vem depois de Jair Bolsonaro se tornar réu por tentativa de golpe de Estado. A repercussão estrondosa de Ainda Estou Aqui também reavivou o debate sobre crimes cometidos pela ditadura. O presidente ainda declarou que hoje, que não existem caminhos fora da democracia para que o país seja mais justo e menos desigual. Tá aí a postagem do presidente. Os ministros de Lula também lembraram o aniversário do golpe em postagens nas redes sociais. Uma delas foi a ministra Gleisi Hoffmann, Rui Costa, enfim. Iniciada em 64, a ditadura militar se estendeu até 1985 aqui no Brasil. Sakamoto, importante lembrar, né? Importante lembrar, a gente está vivendo um momento de análise, né, de uma tentativa de golpe, de investigação. Já estamos agora com condenações chegando e é importante não esquecer, né? Até porque isso aconteceu novamente, essa tentativa, muito porque lá atrás, né, foram perdoados os crimes. Diego, é importante lembrar, é importante que não se esqueça, exatamente para não se repetir, mas também é importante que o governo lembre-se de lembrar. No ano passado, o golpe militar, civil-militar de 31 de março de 64 completou 60 anos, data redonda, efeméride. A sociedade civil queria relembrar isso, fazer não festejos, mas tipo relembrar. A ideia de comemorar não é necessariamente de festejo, mas é de lembrar junto, né? Comemorar, né? E a sociedade civil queria fazer isso e o governo Lula não fez. Foram apenas alguns assessores de Lula que, de uma forma espontânea e independente, acabaram lembrando do golpe de 64, da importância de não esquecer o golpe de 64, mas o governo Lula não fez nada, não fez. E é tão importante essa data dos 60 anos quanto o bicentenário da independência, né? Então, digamos até mais, na verdade, exatamente porque isso, os ecos de 64 ainda se fazem ouvir hoje. A impunidade dos artífices, dos planejadores, dos torturadores, dos assassinos, dos comandantes de 64 ainda semeia novos golpes. A impunidade do passado garantiu que autoritarismo, planos golpistas fossem semeados agora. Então você não tem uma relação. Não é que aquele golpe de lá está conectado diretamente aqui, mas você tem o mesmo espírito presente e o país, como Estado, né, não criou nenhuma estrutura de punição aos envolvidos, de punição, inclusive aos militares envolvidos, para evitar que novos golpes voltassem a acontecer. E aí a gente viu, nessa primeira leva de denúncias de réus pelo Supremo Tribunal Federal, a gente tem 3 generais, Braga Neto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, e um almirante, o Garnier. E ainda vai vir mais. Ou seja, e esse é um pessoal que foi forjado numa outra matriz, naquela matriz da qual nunca foi punida, nunca foi devidamente questionada. Né? Então, o que acontece? O governo Lula, com medo exatamente de entendendo que você tem uma entrada forte do bolsonarismo nas fileiras militares, o governo Lula tomou 1 milhão de cuidados para evitar sensibilizar, para evitar chatear os militares no momento em que ele está, na verdade, que você tem uma parte que considerava os militares apoiando o governo anterior, né? Então, o governo Lula tentou tatear, tentou evitar, tentou, não vamos poder deixar disso, mas não é uma questão de vingança, gente, é uma questão de justiça, é uma questão de discutir memória, verdade, abertamente, exatamente para que essa história da ditadura entre nos ossos e nas vísceras das
as novas gerações, para que elas entendam que a democracia da qual elas desfrutam hoje, daquela liberdade da qual elas desfrutam hoje, não veio de mão beijada, mas custou o sangue, a carne e a saudade de muita gente. Sabe, essa democracia aí não é, ai, ela veio por veio, não veio. Ela foi conquistada. Então, o que acontece? É importante celebrar para evitar que coisas como 2022, 2023 aconteçam, como aquela tentativa de golpe de Estado. E aí o governo Lula errou retumbantemente ao evitar isso em nome da governabilidade, que é uma palavra que está pichada com sangue e fezes no muro do inferno. Porque todas as coisas relacionadas a direitos mais básicos, parece que é governabilidade. Isso aqui é uma coisa que nenhum país pode fugir. A Argentina não fugiu. A Argentina meteu o Videla na cadeia. Né? O Brasil não teve coragem de meter um ditador da ditadura na cadeia. Não conseguimos nem a lei da anistia continua impedindo que torturador seja punido. Enfim, só para finalizar, porque eu também acabei me empolgando, mas o ponto é o seguinte: agora, felizmente, o governo faz isso, mas também faz isso no momento em que ele vê essa oportunidade relacionada à punição do próprio Bolsonaro, que tentou um golpe de Estado, e também a repercussão do, como você bem colocou, do Ainda Estou Aqui, um filme que ganhou um Oscar. Né? Então, há um terreno propício e o governo surfa. Mas o governo não pode se dar o luxo de apenas surfar momentos propícios. O governo tem que caminhar, mesmo quando for o que brasa fervendo, em nome da democracia, em nome da liberdade, em nome da lembrança do que aconteceu e que não pode acontecer novamente. É isso, né, Raquel? Olha, Diego, eu vou fazer a análise política aqui, porque é isso que eu sou, analista política, certo? Essa postagem do Lula é um cálculo político. Ele está vendo a proximidade das eleições de 2026 chegando, o julgamento de Jair Bolsonaro, em que Bolsonaro está como réu, se tornou réu no Supremo Tribunal Federal. Sim, toda a repercussão do filme, a popularidade dele está em queda e a polarização está se acirrando, né? Você percebe claramente, à medida que 2026 vai se aproximando, que tem a discussão da anistia no Congresso, a polarização voltando no nosso país, né? Você percebe Tarcísio de Freitas indo para a direita, defendendo discursos cada vez mais à direita, e Luiz Inácio Lula da Silva indo mais para a esquerda. Né? Ele está fazendo essa postagem em nome de um cálculo político, para entrar de novo naquele discurso de eu sou o defensor da democracia. Então eu sou a opção que vocês têm na reeleição de defesa da democracia. E nos últimos 2 anos ele evitou fazer essas manifestações também em nome de um cálculo político. E o cálculo político era manter um bom convívio com as Forças Armadas, porque tinha acabado de passar pelo 8 de janeiro, precisava apaziguar a situação nos quartéis, os quartéis estavam muito cheios ali da influência do bolsonarismo, o ministro José Múcio estava tentando apaziguar as coisas, tinha colocado ali o general Tomás Paiva, que vinha sendo chamado dentro dos rankings ali do Exército, mais pelo pessoal da reserva, vinha sendo muito cobrado. Então, o que está acontecendo, claramente, são cálculos políticos. E é muito triste que isso ocorra num tema como esse. Como o Leonardo estava explicando, o governo Lula, que é um governo de esquerda, então com compromissos muito sérios com essas questões, compromissos programáticos, compromissos de ideias, compromissos com toda a ala da sociedade que o elegeu, ele vinha sendo cobrado pelas organizações de direitos humanos, pelas organizações das vítimas que sofreram na ditadura militar, para tomar uma postura mais aberta sobre essa questão, né? Para rever mesmo esses crimes, porque o Brasil nunca fez esse acerto de contas, né? Muito se diz que agora são os primeiros comandantes militares que estão sendo finalmente julgados e eventualmente vão ser condenados por uma tentativa de golpe. Então, assim, frisa-se, né? 2025 nós estamos, eles vão ser julgados por uma tentativa de golpe. E aqueles que lá atrás efetivamente cometeram um golpe de Estado, né? O país nunca fez esse acerto com o passado. Os políticos atuam muito, seja em que campo ideológico for, no cálculo político.
e às vezes eles deviam agir pelo que é certo.